Fala galera! Se você caiu no vídeo certo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para entrar de cabeça nessas ideias que transformam a vida real. Hoje o papo é sobre um livro que sacudiu minha cabeça e que, aposto, vai mexer na sua também. Trabalhe 4 horas por semana, do Timothy Ferriss. Bora junto nessa jornada de descobertas que vai te mostrar que trabalhar feito louco pode não ser a única saída. Se você não me conhece ainda, meu nome é João e aqui eu compartilho todas as minhas experiências com você. Logo de cara, o Timothy aparece com uma proposta que soa quase irreal. Que tal conquistar riqueza e liberdade sem precisar viver trancado num escritório das 9 às 5? Ele faz parecer que viver bem e trabalhar menos não é utopia, é questão de estratégia. A sacada é trocar a lógica comum de estudar muito, conseguir um emprego bom, trabalhar até morrer, por algo que prioriza resultados em vez de horas. É como querer atravessar o oceano de veleiro em vez de remar sem parar. Ele defende que temos uma mentalidade condicionada a acreditar que mais esforço significa mais sucesso. Mas aí é que vem o pulo do gato. E se você fizesse menos para conquistar mais impacto? Em vez de focar em quantidade, ele propõe priorizar eficiência. É o tal do princípio que manda mostrar um resultado e não o tempo gasto para chegar lá. Esse mindset virou uma lente por onde eu comecei a enxergar minhas tarefas diárias com mais nitidez. Era ou impacto real ou desperdício de recurso vital chamado tempo. Uma das sacadas mais geniais dele é a noção de mini-aposentadorias. Esquece a ideia de se matar trabalhando agora e só curtir quando estiver com ruga. Em vez disso, ele sugere dividir a vida em períodos de conflito e folga. Descansar, viajar. Descansar, viajar. Isso fez meu cérebro bater palmas. Como assim a gente quer conciliar bem-estar agora? Por que achar que a felicidade só vem depois dos 60? Essa ideia mudou meu plano de férias e meu jeito de sonhar. Agora, quero mini-aposentadorias espalhadas ao longo da vida, e não um único suspiro no final. O livro também me mostrou uma forma de ganhar dinheiro que foge do esquema tradicional. Em vez de depender só do emprego com salário fixo, Ferriss ensina a criar fontes de renda passiva por meio de automação. No princípio, pensei, como assim passiva? Depois entendi que é sobre montar sistemas, sites, produtos digitais, afiliados, dropshipping, coisas assim, que, uma vez estruturados, trabalham por conta própria. Isso exigiu esforço no começo, mas a promessa é que depois o tempo livre seja nosso de fato. A ideia é investir energia apenas onde traz grande retorno, derrubando tarefas ruins ou delegando sempre que possível. E para quem acha que montar negócio exige fundo de investimento, o livro manda na lata. Comece com pouquíssimo, teste rápido e aprenda com a prática. Ferriss conta casos engraçados de gente que abriu empresas quase do nada, em alguns meses, já ganhando dinheiro e dormindo depois do almoço. Esse jeito de testar de forma enxuta, aprender e ajustar trouxe leveza para o empreendedorismo para mim. Em vez de me afundar em estudos intermináveis antes de começar, passei a preferir colocar a mão na massa, errar rápido e consertar com graça. Como se isso não já fosse suficiente, o autor apresenta um conceito divertido chamado Lei de Pareto para a produtividade. 20% dos nossos esforços geram 80% dos resultados. Soa engraçado de tão simples, mas é uma revelação. Por que insistir em atividades que pouco contribuem? Foi aí que eu entendi que é impossível dar conta de tudo e que dizer não a algumas coisas é libertador. Sabe aquela sensação de estar atolado, mas sem fazer progresso real? Aquela dó por perder tempo com reuniões sem sentido? A resposta certa, muitas vezes, é focar no que realmente importa. No meio de tudo, teve um toque cômico que me fez lembrar de episódios da minha própria vida. A história que ele conta de um cara que contratou virtual assistants para filtrar e-mails, agendar tarefas e até lidar com chat de time. Fiquei imaginando eu mesmo delegando confusões para alguém que mora do outro lado do mundo e virei piada com os amigos só de pensar. Mas depois me dei conta, eu vivia esperando resolver cada pepino sozinho, quando poderia estar crescendo e criando muito mais usando autonomia eficiente.
E sim, dá até para delegar as pequenas broncas da rotina e ganhar espaço para criar. Um lance que me pegou na garganta foi como ele trata o medo de largar o emprego tradicional. A gente sonha com liberdade, mas trava no "e se der errado? E se eu não conseguir pagar as contas? E se a minha família desaprovar?" Aí vem uma parte irônica e inspiradora. Antes de pular no escuro, faça o teste sem pular. Negocie horas remotas, crie protótipos, valide ideias paralelas. Se a coisa der certo, ótimo. Se não, a vida segue intacta e você ganhou experiência. Pode parecer técnico, mas senti que me deu coragem com segurança. Mais planejamento, menos drama. Chegando à metade do caminho desse papo super animado, bora ativar o engajamento com vocês. Me digam nos comentários qual bloqueio você sente na hora de tentar algo diferente. Pode ser o medo, o tempo, o dinheiro. Quero saber porque isso vai render reflexão séria depois. Já pensou na quantidade de histórias por trás de cada resposta? Comenta aí que esse canal vive de interação e suas ideias são o combustível daqui. Voltando ao livro, outro ponto muito sagaz: medir resultados em vez de fazer por fazer. Ele sugere definir métricas claras, checar números e eliminar suposições. Então, em vez de "meu site tem muito acesso", ele convida a mirar em "quero converter X% em vendas", porque do contrário é só vaidade. Isso me ensinou a olhar meus projetos com lupa. Cada ação tem de ter critério, objetivo, meta. E se não trouxer retorno real, adeus. A melhor parte, do jeito mais divertido possível, é que ele desafia o padrão de trabalhar pesado para depois casar, ter filho, aposentar e morrer feliz. É isso mesmo? É essa a lógica natural? Ferriss questiona isso com charme. Quem disse que a vida só pode ser vivida de acordo com regras centenárias? Ele lembra que mudar os formatos é saudável. Casar pode, viver nômade pode, trocar de área pode, desde que a gente tenha clareza dos sonhos e coragem de ajustar as velas durante o caminho. Desafiar convenções virou minha nova brincadeira favorita, e olha que eu sou de passar mais tempo no bloco de notas planejando essa rebeldia. Quando pensamos que tudo já foi exposto, o cara solta o golpe final: liberdade geográfica. Trabalhar de onde você quiser, praia, montanha, café no Nepal ou até no banheiro de casa. É um presente da automação. E foi aí que me peguei rindo sozinho. Sempre que organizo home office, fico preocupado com internet, distrações, planta, barulho de trânsito. Mas querendo, dá para viajar e levar trabalho junto. O cerne não é o local, e sim ter controle sobre como e quando e com quem você trabalha. Se o local importar tanto assim, eu nunca estaria totalmente livre. No fim, trabalhe 4 horas por semana me mostrou que liberdade não é só grana. É não se prender a horários e lugares. É saber calibrar o que precisa da sua energia, se vale pagar alguém para fazer por você, se vale automatizar, se vale fazer você mesmo. É tirar feriados ao longo da vida e reiniciar a cabeça quando a rotina engessar. E, acima de tudo, é desmontar o discurso de "a gente precisa sofrer agora para ganhar depois". Quem foi que decretou essa regra? Uma das coisas mais engraçadas que o Tim Ferriss faz é te jogar na cara o quanto a gente se oculta com coisas que não têm a menor importância. Ele conta que passou anos sendo o tipo de pessoa que respondia e-mails o dia todo, dizia sim para qualquer reunião e ficava até tarde tentando parecer produtivo. Até que percebeu que estava apenas girando em círculos, como um hamster na rodinha, sem sair do lugar. Foi aí que ele começou a usar uma tática que parece simples, mas que é poderosa: a eliminação. Simplesmente cortar o que não tem resultado. Sabe aquele e-mail que você acha que precisa responder? Talvez não precise. Aquela reunião que parece essencial? Na real, pode ser só uma perda de tempo elegante. Ferriss sugere fazer uma limpa mesmo, tipo Marie Kondo da produtividade. Perguntar sempre: isso aqui traz resultado real? Me aproxima do que eu quero? Se a resposta for não, é tchau e bênção. E olha, no começo dá um frio na barriga. Eu mesmo achei que ia desagradar o mundo inteiro. Mas depois que comecei a aplicar, percebi que ninguém nem ligava. E o melhor, meu tempo começou a sobrar. Outra coisa que me marcou é o lance de definir o que é riqueza para você. Muita gente acha que ser rico é ter uma conta bancária gigante. Mas o autor mostra que riqueza de verdade é ter tempo para fazer o que ama, com quem você gosta, quando quiser.
Isso muda o foco. Ao invés de correr atrás de dinheiro por correr, o objetivo vira criar um estilo de vida que te permita viver bem agora. Ter experiências, viajar, aprender coisas novas, aproveitar a vida de um jeito mais leve. E falando em leveza, vamos abrir espaço para falar de uma das partes mais cômicas do livro, a arte de ignorar. Tim Ferriss é praticamente um mestre zen do não me importo com isso. Ele sugere ignorar notícias negativas, discussões inúteis, opiniões alheias que não acrescentam em nada. Quando ele descreve como passou a filtrar o que entrava na cabeça dele, eu ri lembrando de quantas vezes me peguei entrando em debates inúteis na internet. Quantas vezes fiquei preocupado com a opinião de gente que nem sabe da minha existência. A proposta é clara: se não agrega, corta. E olha, o nível de paz mental que isso traz é maravilhoso. Mas não pense que é só largar tudo e virar um espírito livre. Ferriss também ensina como criar uma fonte de renda estável antes de fazer qualquer movimento radical. Ele dá o passo a passo de como testar um produto ou serviço com um mínimo de investimento. A ideia é validar rápido, entender se o mercado tem interesse e só depois escalar. Isso me tirou um peso enorme. Sempre achei que para empreender eu precisava de um plano de negócios de 300 páginas, investimento inicial astronômico e uma equipe de 15 pessoas. Mas ele mostra que dá para começar com um produto simples, uma página na internet e um público pequeno. E foi aí que entrou outra lição importante: o poder de fazer testes constantes. Tim fala muito sobre o conceito de teste A/B, que nada mais é do que colocar duas opções no ar e ver qual funciona melhor. Pode ser uma página de vendas, um anúncio, um texto. O importante é testar, medir e ajustar. Isso virou quase um jogo para mim. Ao invés de quebrar a cabeça tentando acertar de primeira, hoje eu lanço, observo e melhoro. E o mais engraçado é que muitas vezes o que eu achava que não ia dar em nada era justamente o que mais dava resultado. Outra parte do livro que me fez rir alto foi quando ele descreve a primeira vez que decidiu fazer uma viagem longa enquanto o negócio dele rodava sozinho. Ele foi para a Europa, achando que ia surtar de preocupação, mas no final passou dias relaxando, curtindo e se conectando com pessoas incríveis. Isso me fez pensar: quantas vezes a gente se prende por medo de que as coisas desandem sem a nossa supervisão? Parece que a gente gosta de sofrer por antecipação. Mas ele prova que, com os sistemas certos no lugar, o mundo não desaba se você tirar uns dias para respirar. Uma coisa que eu adorei foi o conceito de medo reverso. Ao invés de ficar imaginando o pior cenário se tudo desse errado, ele sugere listar o que de pior pode acontecer, o que você pode fazer para corrigir e o que pode fazer para prevenir. Quando eu fiz esse exercício pela primeira vez, percebi que a maioria dos meus medos eram mais dramáticos na minha cabeça do que na realidade. Sabe aquela sensação de que vai ser o fim do mundo se algo der errado? Então, quando você coloca no papel, percebe que, na real, o máximo que pode acontecer é levar um susto, ajustar o plano e seguir em frente. E olha só que curioso, o livro também fala sobre criar regras pessoais para proteger seu tempo. Ele conta que uma vez por semana dedicava um período só para resolver pendências de e-mail. Em vez de ficar respondendo de forma reativa o dia todo, ele criou uma rotina para isso. Essa técnica me salvou de virar escravo da caixa de entrada. Hoje eu defino horários específicos para responder mensagens e o resto do tempo é focado em produzir o que realmente importa. Nesse meio de tanta dica boa, uma das coisas que mais me fez refletir foi a noção de que o mundo não vai desmoronar se você desaparecer por uns dias. O autor descreve como os clientes, parceiros e até familiares se acostumam com os seus limites, desde que você os comunique com clareza. E é engraçado ver como a gente mesmo é quem mais cria essas amarras invisíveis. Achamos que somos insubstituíveis, mas a verdade é que o planeta segue girando numa boa enquanto a gente tira um tempo para viver. Agora, antes de seguir com o resto desse papo, aproveita para comentar aqui embaixo se você pudesse trabalhar só 4 horas por semana, o que faria com o resto do tempo? Quero muito saber as ideias de vocês, porque isso sempre rende umas respostas incríveis. Já pensou abrir uma escola de surf? Virar nômade digital? Ficar maratonando séries sem culpa? Me conta aí nos comentários que eu vou adorar ler.
Voltando ao livro, tem uma parte sobre a arte de negociar que é ouro puro. O autor dá dicas práticas de como pedir um aumento, negociar trabalho remoto ou até ajustar prazos com clientes de forma inteligente. Ele usa um tom bem humorado, tipo, se você não pedir, a resposta já é não. E é bem isso. Quantas oportunidades a gente perde só por medo de ouvir um não? Aprendi que negociar é quase um jogo de xadrez emocional. Não é sobre ser chato, é sobre mostrar que a proposta faz sentido para todos. Para quem tem medo de parecer preguiçoso ao querer trabalhar menos, o livro dá aquele choque de realidade. Ferriss mostra que o foco não é trabalhar pouco por preguiça, mas sim por inteligência estratégica. A ideia é investir tempo só no que realmente traz resultado e felicidade. Isso fez eu me olhar no espelho e repensar um monte de coisa que eu fazia só por inércia. Desde então, comecei a perguntar para mim mesmo, isso aqui realmente precisa de mim agora? Ou eu tô só ocupado fingindo ser produtivo? E talvez a virada mais importante de todas tenha sido entender que o estilo de vida que a gente quer não precisa ficar para depois. A gente pode começar a construir agora, aos poucos, com ajustes diários. O segredo é parar de esperar o momento perfeito e começar a agir com o que tem em mãos. E sabe o que é mais incrível? Quanto mais você se mexe nessa direção, mais as oportunidades aparecem. É quase mágico. Se você chegou até aqui, já pode se considerar parte da turma que vai transformar o jeito de trabalhar e viver. E fica por perto, porque no próximo vídeo vou te mostrar como aplicar essas ideias no dia a dia de um jeito simples e eficiente. Então já aproveita e assiste outro vídeo aqui do canal, porque ele vai te ajudar ainda mais a tirar as ideias do papel e viver com muito mais liberdade. Te vejo lá!